Você vai precisar ter um conhecimento, jurídico, né, você tem esse conhecimento jurídico, você tem um volume de conhecimento, né, doutrinário, você tem um volume de conhecimento, de informações jurisprudenciais que você pode alimentar esse agente de inteligência artificial, esse GPT, e com base nisso você pode fazer sim, ter um assistente virtual extremamente eficiente. E é simples. O que é mais simples nessa operação é o seguinte: primeiro, você não precisa gastar rios de dinheiro para você gerar isso. Você não precisa contratar sistemas extremamente caros para você ter esse elemento. Você vai aprender a customizar de forma bem eficiente, mas nada como uma demonstração para mostrar para vocês, ela se torna muito mais visível, porque a gente está falando as coisas sempre na questão teórica, mas a demonstração, você consegue perceber a eficiência. E essa é a ideia do curso. Imaginar que você pode, por exemplo, um advogado que trabalha, contra planos de saúde, doutor Antônio Augusto. Então ele trabalha, é especialista nessa área, tem um um trabalho extraordinário no campo, de Salvador, e ele pode, por exemplo, customizar um GPT que tenha, por exemplo, milhares de decisões sobre o tema. Ele pode customizar que o GPT gere com base nas informações de documento dos clientes, eh petições iniciais no estilo dele, que gere petições em que de fácil acesso, de fácil escrita, para que, se por acaso o tribunal estiver utilizando a inteligência artificial, ele possa efetivamente ler também. Então, assim, a ideia do assistente, ele é fundamental para a advocacia de hoje. Não se enganem. Na área do conhecimento, na área dos tribunais, o uso vai ser um uso maciço. Então, por exemplo, as estratégias, na desenvolvimento de petições, então, eles vão ser ou de, petições tanto no âmbito administrativo como no âmbito judicial, eles vão ter a filtragem inicial de inteligência artificial. Então, se o advogado não tiver esse conhecimento, ele vai estar atrasado. Outro, ações de massa que existiam no passado, em que era copiar e colar, acabaram, meus amigos, acabaram. Para a advocacia se tornar eficiente, ela tem que realmente ser exatamente, customizado cada caso. Então, nada como a inteligência artificial que tem a capacidade de, por exemplo, instrumentalizar o profissional, não só com a sua experiência, com sua expertise do passado, mas de milhões e milhões de casos que estão dentro de um belo treinamento de um assistente de inteligência artificial. E eu vou demonstrar isso na prática hoje. Vou iniciar a aula apresentando, por exemplo, uma questão histórica, para vocês entenderem o contexto histórico do que a gente está passando hoje. E hoje, assim como foi a criação do Bitcoin lá atrás, que hoje: "Oh, eu vi isso aí, não investi, não comprei por um dólar, hoje vale milhões". Quem estiver dominando a inteligência artificial, ele já está um passo à frente, em um mundo que vai mudar. E não vai mudar, assim, daqui a 20 anos não. Já mudou, já está utilizando, desde a digitalização dos processos, desde a criação da internet, desde o PJE, há um processo para esse fim, do uso de máquinas para poder analisar grandes volumes de dados. Então a forma de você ver isso, você tem que olhar com muita seriedade a aplicação disso, porque senão você vai ser atropelado. Então existe alternativas. Antigamente, a inteligência artificial, ela não é nova, ela começou da década de 50. Grandes corporações já utilizam isso. Você tem um Watson, que é um puta sistema, que ele é muito mais profundo, mas inacessível para o comum, para o advogado comum.
para nós. Chegou em 2023 a inteligência artificial generativa e ela muda por completo a forma de você analisar com as máquinas. A forma, por exemplo, de você extrair delas, personalizar. É esse que é a chave mestra para isso. Vamos seguir em comum. O que a gente vai falar aqui agora é a evolução histórica da IA, a introdução ao ChatGPT, aplicações práticas no setor de advocacia, considerações éticas e legais, o futuro da advocacia, da IA na advocacia, e depois sessões de perguntas e respostas, se vocês tiverem alguma dúvida, estou aí para disposição, tá? Então a gente tem que entender sobre a ideia da inteligência artificial. A inteligência artificial não começou agora. Ele já foi uma matéria, desde a década de 50, em que o termo de inteligência artificial, ela foi moldada na imagem da possibilidade, por exemplo, de que máquinas pudessem pensar como fossem seres humanos. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, como teve aquele filme Jogos da Imitação, né, que usa aquela máquina de codificação, né, alemão, se inventou a partir dali, ali é o começo, né, da Enigma, né, chamado Enigma, se criou uma máquina para decifrar. Aquilo era, vamos dizer que era o avô da inteligência artificial. Com base naquele estudo, começou a se criar, né, uma máquina que pudesse enganar. Então existiu, naquela época, foi desenvolvido o teste de Turing, que era basicamente o seguinte: qual é a possibilidade de uma máquina passar por humano? Então, a partir daí, você poderia considerar como uma inteligência artificial. Na década de 80, começou a ideia das relações neurais, das redes neurais. Então, com base nisso, das relações das redes neurais, elas começam a replicar a forma do cérebro humano, entendeu? E a partir daí, houve o desenvolvimento. Em 2000, houve um avanço no processamento de armazenamento de dados, ou seja, aquilo ainda não tinha volume de dados. Então, você imaginar que a internet começou a evoluir de forma exponencial a partir de 1994. Em 2000, aumentou a capacidade dos servidores no processamento de dados e, com base nisso, começou-se a ter elementos de treinamento desses equipamentos. Então, a partir daí, começou a se desenvolver, né, o machine learning, não é? A questão também do da análise de big datas, para chegar, a partir de 2017, a criação de modelos transformadores de GPTs, que são, na verdade, equipamentos que consegue analisar a comunicação humana, interpretar o que a pessoa está dizendo e trazer a resposta. E aí vem a revolução em 2023, nos dias atuais, da criação da inteligência artificial generativa. O ChatGPT, ele vem e entrega num formato que você pode conversar com o equipamento e o equipamento lhe entender. Você não precisa do intermédio de um programador para fazer isso. E aí expande o potencial, porque antigamente estávamos em caixinhas, né, você precisava, para você utilizar a inteligência artificial de um equipamento, você precisava de um intermediário, de um programador, para que esse fizesse, as linhas de códigos para comunicar com o equipamento e o equipamento responder. Hoje, você consegue falar diretamente com isso. É super interessante isso que eu estou falando, e como eu cheguei a esse desenvolvimento, porque além da minha família trabalhar com a parte de tecnologia desde a década de 80,
Em 2016 eu criei uma Lautec, e antes mesmo da geração de modelo de GPT, nós criamos um produto, um formato de sistema e investimento, que é basicamente era de inteligência artificial, que fazíamos a triagem dos clientes, a triagem, fazer a anamnese dos casos, fazer um funil para identificar se ele caberia a uma determinada situação, um outro processo. O cliente poderia exportar os documentos e, a partir desse momento, a gente gerávamos as petições iniciais em 2 minutos, 3 minutos, porque já existia uma pré-programação disso. E para isso, para evoluir dessa forma, eu precisei, naquela época, fazer a programação. Hoje, qualquer pessoa pode fazer isso, em qualquer área do conhecimento humano. Porque a inteligência artificial generativa permite você comunicar e conversar com o equipamento. Permite que você consiga deixar de forma bem bem customizada para suas necessidades. Isso é super interessante. Vamos seguir aqui para o outro slide. Então, para esse ponto, existe várias inteligências artificiais no mercado, tá? A Google tem a sua, entre outras. Mas para uma aplicação customizada, em que você possa criar seus agentes de inteligência artificial, eu não encontrei nenhuma ferramenta para o nosso propósito melhor do que o ChatGPT. O que ela permite fazer? Ela permite geração de texto, compreensão de contexto, assistente virtual, pode fazer redações, de documentos jurídicos, análise de documentos jurídicos, interações com o cliente. Ou seja, esse é uma chave mestra em que você customiza conforme a sua necessidade. E aí você pergunta: "Bom, eu testei a ferramenta gratuita, eu tenho a ferramenta gratuita, então o GPT gratuito. Qual o problema do GPT gratuito? Ele tem uma limitação nas suas respostas, porque não é prioridade. A energia gasta para cada resposta, ela leva muito tempo, ela custa muito. Então, o que acontece? Se dá prioridade aos que estão pagando. Então você tem uma resposta, porque você consome muita energia para cada resposta produzida pelo GPT. Então você tem baixa prioridade, período de instabilidade é maior e uma personalização básica. Já o GPT pago, ela dá uma resposta muito mais rápida, ela dá alta prioridade, maior estabilidade e uma personalização avançada, que eu vou fazer a demonstração isso a seguir. Mas para você utilizar bem a ferramenta, você precisa de algumas ferramentas complementares. Por exemplo, eu não sei se todos sabem, mas você pode utilizar, por exemplo, utilizar o ChatGPT para que ele possa ler arquivos em PDF. Mas a leitura do arquivo em PDF, ele precisa ser um arquivo, pesquisável, porque, em tese, o PDF ele é apenas mera imagem. Então ele não consegue retirar os caracteres, ele não consegue analisar um documento ou dar um resumo, por exemplo, de uma sentença, se não tiver um PDF pesquisável. Ele facilita a análise de documentos escaneados. Por exemplo, você pode chegar e jogar um quinis, por exemplo, quem é previdencialista, que trabalha na área de direito previdenciário. Você pode jogar um quinis no chat GPT e ele pode, por exemplo, calcular o tempo de serviço, né, de contribuição previdenciária, por exemplo. Ele pode fazer esse cálculo com o chat GPT, tá. Então, ele pode, por exemplo, quando você tem, elementos, né, criando um GPT, ele pode buscar e fazer comparações. Ele pode, por exemplo, analisar o CNIS, mais outros documentos PPPs e construir aí um planejamento previdenciário. Ele pode, ele facilita também a integração de softwares jurídicos, por exemplo, você pode ter um ERP, tem software, por exemplo, que permite você, eh, integrar com sua base de clientes instaladas, integrar no ChatGPT.
e criar, assim, de uma forma automatizada, a busca de dados desses clientes. Ele auxilia, por exemplo, também nos prompts de pesquisas de Jus Brasil. Então, essas são ferramentas complementares que podem acrescentar com mais eficiência a aplicação da inteligência artificial. Então, práticas no direito, redações de petições e documentos jurídicos, análise de documentos jurídicos, auxílio na pesquisa de jurisprudências e doutrina, identificação e resumo de jurisprudências relevantes, automatização de respostas e consultas. Ou seja, você consegue com a inteligência artificial ganhar muita velocidade. Você consegue analisar, por exemplo, eu tenho casos em que eu consigo o que eu fazia em 2 dias de análise de processos judiciais antigos, por exemplo, eu tinha 10, 20 volumes de processo, eu demorava pelo menos 2 dias para fazer uma análise adequada. Eu consigo hoje, com a inteligência artificial, fazer essa mesma análise com a mesma eficiência, com 1 hora e meia, utilizando o processo, né, de porque não é só você colocar todo o processo, ela tem uma limitação, por exemplo, de leitura de documentos. Então você tem a técnica para você extrair de forma adequada e daí, a partir daí, você fazer a sua análise. Então ele pode sugerir petições, ele pode pontuar o que é relevante, e aí com isso você consegue ganhar muita velocidade, né. Auxílio nas pesquisas de jurisprudências e doutrina. Ora, você pode criar uma inteligência, um GPT, em que você pode alimentar com doutrinas. Então uma pesquisa levaria algumas algumas horas para você identificar exatamente o que você procura para o caso concreto. Você pode utilizar um agente de inteligência artificial que vai buscar rapidamente nas doutrinas em que você alimentou esse GPT. Facilitando isso, uma resposta mais dinâmica no produto, na petição que você vai fazer ou numa consulta, entendeu. Isso é possível com o uso da inteligência artificial. Mesma coisa, identificação e resumo de jurisprudências relevantes, automatização de respostas e consultas. Você pode, de forma eficiente, utilizar a inteligência artificial para poder, dar respostas para o seu cliente. Né, você redigir e-mails com base no histórico do processo judicial ao qual você está relatando, ou do problema, com muito mais dinamismo, porque nós sabemos que o ser humano ele é falho, ele às vezes está cansado, ele está desgastado e a inteligência por si só ela já pode trabalhar com mais, eh, dinamismo, né. Então, eu vou fazer agora uma demonstração prática para vocês compreenderem como funciona essa posição, tá. Eu vou fazer um compartilhamento aqui agora do ChatGPT, e eu acredito que agora vocês vão enxergar aqui melhor. Eu vou fazer um exemplo aqui que é bem interessante, tá, para vocês compreenderem a lógica do que eu falo. Aqui, eu utilizei aqui um exemplo de um condomínio que eu sou síndico, tá certo? E como foi feito esse GPT? Esse GPT ele foi feito da seguinte forma: eu peguei a convenção do condomínio, eu peguei o regimento interno dele, eu peguei todas as atas, eh, que foram feitas nesse período e criei um GPT especializado para me ajudar. Eu criei para ele, um assistente que ele me auxilia, por exemplo, a construção de respostas com mais eficiência. Isso pode ser aplicado para qualquer coisa. Eu estou utilizando agora um exemplo, mas, por exemplo, eu poderia criar um GPT nesse sentido voltado para ser um meu assistente jurídico, em um ca de um cliente específico, né, sobre o processo dele. E com base nisso, ele vai lá e sempre vai buscar a parte consultiva. Então, vou dar um exemplo aqui agora prático para vocês entenderem como é a eficiência. Então, vamos supor, eu vou, por exemplo, vou pedir para que ele crie um comunicado, né, sobre a última
sobre a taxa extra aprovada na última assembleia e explica o impacto nas taxas mensais. O que que ele faz aqui? Ele vai na sua base de conhecimento e vai trazer o histórico. Então ele fala que, por exemplo, conforme a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 29 de 2003, foi identificada a aplicação de uma taxa extra para cobertura de despesas relacionadas aos eventos do verão de 2024. Então ele pega essa informação e começa a dizer: essas taxas serão cobradas com um boleto separado, não afetando diretamente a taxa colonial orientada. Então ele já dá um resumo disso aqui com mais eficiente. Ele já cria um comunicado, já identifica, por exemplo, quem é o síndico, que sou eu, no caso, e já cria toda a história com base nas informações que já foram pré-estabelecidas. Vou dar um outro exemplo. Eu vou pedir aqui, eh, vou fazer um outro pedido. Como o síndico deve proceder no caso de inadimplência de condomínio, conforme as normas do condomínio? Aponte a cláusula, para mostrar exatamente como é que ele pensa. Então, ele vai aqui, ó, ele explica, ele vai identifica qual foi a cláusula no processo, na convenção do condomínio, ele traz essa convenção do condomínio, personalíssima, como seria o formato, como deveria ser feito com base nela, e já explica exatamente o que está lá. Ou seja, eu não preciso consultar a convenção para poder fazer essa entrega de resposta, né. Vou dar outro exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. Sugira um modelo de pauta para a próxima Assembleia Geral Ordinária, incluindo temas com orçamento, manutenção e eventos. Então, ele analisa, tira os dados em relação ao meu GPT, com as informações daquele movimento, e a partir daí, a gente tem um histórico, entendeu? Então essa é a ideia, contida, em que você pode fazer como exemplo em a utilização de da inteligência de um agente específico. Então, você percebe que aqui eu não me preocupei muito com o prompt, porque eu estou criando um agente que já existe um prompt pré-estabelecido. Ele já sabe exatamente que ele é um auxiliar para o síndico na pauta do condomínio. Isso pode ser aplicado para qualquer coisa. Isso que é a vantagem da aplicação e do uso da inteligência artificial de forma explicada. Então, esse é um exemplo de agente de inteligência, né, que você auxilia de forma consultiva um condomínio, né. Então, você pode utilizar por exemplo, nos casos previdenciários, uma gestão de processos previdenciários, você pode organizar com mais eficiência seus prazos processuais. Aquilo que você demoraria mais tempo com a geração de uma peça, com base da inclusão de documentos, ele analisa os documentos, os arquivos que você fornece, que você sobe para esse agente, ele consegue analisar, extrair os seus dados, sugerir uma forma de mais eficiente e com base nisso você precisa apenas fazer a construção. Eh, um dos pontos super importante da questão, isso já deu para perceber, você consegue aumentar a sua eficiência, você consegue reduzir os seus custos operacionais, há uma melhoria expressiva na qualidade de trabalho e um melhor atendimento ao cliente. Você consegue, com base nisso, você ganhar muita velocidade nesse trato. Então, automaticamente você consegue ter uma resposta com base nas informações que você trouxe e ganhar velocidade e celeridade. Agora, é super importante, compreender que e aí vem a situação que precisa ser considerada e as pessoas não consideram. Quando você utiliza o ChatGPT
geral e ele não entrega uma informação precisa sobre seus dados, sobre o que ele diz, é porque existe a LGPD, que protege os dados sensíveis. Então, quando você utiliza o ChatGPT geral, ele não é permitido, transmitir, por exemplo, decisões jurisprudenciais, porque tem dados sensíveis ali. Então, compromete o seu aprendizado. E também o direito autoral. Então, por exemplo, você não vai conseguir ter bons artigos ou a parte doutrinária, porque eles são protegidos. Mas nada impede você customizar um agente para você, inserindo essas informações para seu uso e não comercial. Então isso lhe permite, assim, uma produtividade, uma eficiência na entrega dos trabalhos com muito mais velocidade e com mais redundância. E o mais importante de tudo, na sua construção, na sua análise, você tem que ter um papel muito importante. Qual é o papel importante nisso? A auditoria. Você tem que analisar o que está sendo gerado e verificar efetivamente se aquilo que está sendo produzido faz sentido. E esse é o papel do profissional que vai ser mais um auditor. Ele vai ter que analisar os dados gerados e vai verificar se aquilo que está sendo gerado procede. Então esse é o cuidado, porque pode se errar também, pode ter uma má interpretação nos seus dados. Isso é super importante. Então as considerações legais que nós entendemos é o seguinte, está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, da forma como isso. Então, por exemplo, você pode customizar um GPT, mas a partir do momento que você alimenta dados sensíveis neles, você tem que ter o cuidado, por exemplo, em que esses dados não sejam compartilhados para terceiros, a nossa responsabilidade. Então, ter o cuidado, por exemplo, de não colocar numa loja, né, da própria, uma loja de GPTs que tem no chat GPT. Esse é um cuidado, porque se você tem dados sensíveis, você está cometendo aí uma situação que fere a própria lei, tá? Eh, Coleta e armazenamento de uso de dados. Então você tem que ter a segurança que esses dados serão protegidos e não violados. O uso de IA em processos administrativos e judiciais, ele vai ser usado seguramente com a hoje já está se usando em 64%. Há uma estatística aí que 64% dos tribunais já utiliza, de alguma forma, a inteligência artificial, né. A discussão é como eles utilizam, será que eles estão auditando ou não estão auditando as informações? Porque tudo que é gerado pela inteligência artificial, você é o responsável por isso. Então, com base nisso daí, você tem que ter muito cuidado, porque o que você assina sobre o documento é como você tivesse realmente feito. Porque essa produção, eh, autoral é sua, é aquele que assina. E respeito às regras processuais que são essas dinâmicas, tá. Então, quais são os riscos do uso do ChatGPT? Compressão limitada e potencial de erros. Mitigação de risco é necessário. Nós entendemos que o uso da inteligência artificial, o ChatGPT, se você não customiza de forma adequada, você pode ter uma incidência de erro muito forte. Porque, lembrando como a lei de proteção de dados, quando você faz uma pergunta objetiva para o chat, faça uma petição sobre isso, ou procure uma jurisprudência sobre este assunto. O que acontece? Acontece que você, dá uma determinação, e se ele não encontrar, ele vai inventar, porque o pensamento dele é esse, ele vai executar a sua ordem. Mas em vez de você falar: "Faça isso", você fala: "Qual é a sugestão? Qual seria a melhor forma de construir uma defesa sobre determinado assunto?". Então até a forma de você falar com o equipamento, ele já te tira do campo da limitação e amplia o seu horizonte.
Então a ideia de como você manda os comandos vai mudar completamente a resposta. E mesmo que a resposta venha errada no primeiro momento, você vai pedir para ele: "Então, diante do que você disse, busque os fundamentos e onde você tirou essa resposta. Qual foi o fundamento? Qual foi a doutrina? Qual foi a jurisprudência? Onde em que dados, em que site, em que situação você trouxe essa resposta?". Essa é a auditoria, é aquela pergunta, eh, necessária para que a máquina traga uma resposta mais eficiente. Então a mitigação de riscos, faz isso, você sempre está auditando o o potencial. Como eu enxergo a advocacia? A tendência é a automatização. A tendência é que o profissional deixe de fazer as petições da forma que era feita, né, qualificação, deixar com que a máquina faça o trabalho, eh eh, braçal, e que o advogado, ele tem uma posição agora, o profissional tem uma posição de estratégia e de criação. Ou seja, a máquina vai ajudar a trazer elementos que fundamente corrobora seu entendimento, e o advogado vai pegar isto e vai usar como fosse um cozinheiro e fazer seus pratos com base nos elementos que são trazidos pelo equipamento. A advocacia vai, por exemplo, criar cada escritório, em cada frente de trabalho que o escritório, o advogado atua, ele vai criar uma IA personalizada para o seu caso. Então, um advogado que trabalha contra planos de saúde, ele vai criar uma IA que já tem aí uma sua bagagem, de história, né, o advogado, colocando a sua base de conhecimento, incluindo novas obras doutrinárias para corroborar, né, preparando, por exemplo, a IA para elaborar cálculos, né, que ela pode fazer isso e ela é excelente para isso também. A inteligência artificial, ela pode ser muito forte e positiva para que você, como advogado, por exemplo, que vai atuar na área médica, que você vai analisar um PPT, que você vai entrar em outros campos do conhecimento humano, te dá a primeira base, porque você pode alimentar para ela, ela pode trazer essa resposta. Então ela pode auxiliar muito a compreensão em outras vertentes também do conhecimento humano. Isso que é extraordinário. E basicamente é essa IA colaborativa, personalizada, né. Imagine você criar, por exemplo, um agente que você tem um grande cliente que tem milhares de processos, e você criar um agente que tenha reunido ali aqueles processos todos, e o cliente tiver dúvidas sobre aquilo, a IA buscar as informações mais novas, mais recentes sobre o processo e explicar ao cliente essas dúvidas. Então, assim, você consegue criar muitos elementos. Então, a minha visão de mundo e a visão que a coisa está se chegando é que as corporações, os escritórios de advocacia vão utilizar a inteligência artificial como a coluna vertebral. E as funções de cada profissional no seu ambiente de trabalho, ele vai estar vinculado a essa ideia de como operacionaliza a questão da inteligência artificial. Esse é o ponto que eu enxergo como a advocacia ela vai chegar. Então você vai ter um impacto na estrutura do escritório, você vai ter uma redefinição de papéis e funções, entendeu? Então você imaginar que, eu, por exemplo, eu posso, criar um agente do meu conhecimento, em que eu sou eu tenho uma expertise sobre determinado segmento do direito, eu consigo replicar isso e treinar um estagiário para poder exercer essa parte utilizando essa expertise. Você vai reduzir muito, por exemplo, a necessidade de correção da produção de cada escritório ou de cada parceiro, porque aquilo ali vai já dar uma estruturação mais eficiente. Modelos de negócios baseados em IA, isso é com certeza vai se abrir e vai criar novos caminhos. O profissional, por exemplo, hoje ele tem que entender que o conhecimento humano é transversal, que você precisa ter um conhecimento na parte de tecnologia. Você tem que ter um conhecimento mínimo na parte de marketing.
Você tem um conhecimento não só do seu conhecimento humano, na sua formação raiz, mas você entrar também em outros segmentos. E essa é a proposta desse treinamento que eu vou dar, é que a pessoa já saiba fazer tudo isso, que ela consiga, por exemplo, sozinha, estruturar um agente de inteligência artificial para ela, para as suas necessidades. Fazer o treinamento personalíssimo e que no final do curso ela já tenha seu agente pronto. E eu queria ouvir de vocês o que vocês estão achando e o que vocês imaginam, o que vocês estão procurando. Inicialmente, eu quero dar boa noite a todos e parabenizar você pela essa iniciativa maravilhosa de inovação na nossa profissão, porque hoje a gente é formado desde 2001, né, Bruno? Então Exato. sabemos o tanto que é importante podermos nos atualizar e começar a trabalhar no formato novo. Eu digo para minha filha que está no terceiro período de direito, para ela não vai ser muita novidade, mas para a gente é muita inovação. Pelo menos para mim é uma inovação muito grande, por isso que eu quis participar aqui dessa sua aula inaugural e quero continuar acompanhando você nesse projeto aí, porque realmente é muito importante para a gente poder, eh, melhorar o nosso trabalho, a nossa profissão. Eu tenho milhões de perguntas, mas eu te confesso que não vou fazer aqui agora não, que senão eu vou tomar aqui 2 horas do seu tempo. Então Não, eu quero continuar acompanhando você. perfeito. Olha, a gente tem uma coisa super interessante, Cristiane, porque a gente está numa fase agora de transição. Nós começamos a advogar, a exercer a nossa profissão no papel. Então, a gente teve o hábito na advocacia de você trabalhar no papel. Aos poucos, você teve várias ondas. Então, começou-se a ter, lá em 2004, a possibilidade de ter as movimentações processuais. Foi autorizado em 2011 os processos digitais e veio nessa dinâmica da criação e da digitalização de todos os processos jurídicos hoje. Então, tudo é digital, tudo é digital. E agora você vê essa onda agora das decisões simplificadas, né, uma linguagem mais simples. Isso não é à toa. O movimento dos tribunais, na verdade, estão querendo é facilitar a aplicação da inteligência artificial, para que reduza o volume de processos, que os julgamentos sejam mais célere, utilizando e aplicando a inteligência artificial. Agora eu pergunto para você. Por exemplo, você vai ter certeza absoluta, quem advoga, por exemplo, contra o INSS, né, na Justiça Federal, por exemplo, você vai estar combatendo o seguinte, você vai estar combatendo um órgão que está utilizando a inteligência artificial, que vai analisar caso a caso, vai pegar aquilo ali, vai analisar por completo as informações, ele vai ter um repertório de decisões absurdas para você. Você vai ter um judiciário que está aplicando inteligência artificial no seu, e você está sem utilizar. Olha que situação. Então, por exemplo, você vai pegar uma petição, um exemplo, um erro crasso, e você vai, na construção da sua ideia, da sua linha de raciocínio, você vai, por exemplo, dar ênfase a uma área colando, por exemplo, uma prova, dentro da petição, que agora é a moda, né, você pega lá e copia o documento, dentro daquilo ali você vai dar uma imagem de uma prova que é importante na própria petição para dar ênfase. Perfeito. Só que a inteligência artificial, ela não vai conseguir ler aquela imagem. Sério. Sabe por que ela não vai conseguir ler aquela imagem? Porque aquilo ali não está em dados, está em imagem. Então ela não vai extrair aquela relevância que você imaginava. Olha que situação. Então você vai ter que pensar em construir petições, eh, mais amigáveis, o chamado AI a IA friendly, não é, ou uma petição em que seja amigável para a inteligência artificial, porque ela que vai fazer a triagem inicial dos seus processos. Não duvide. Nos processos administrativos é a mesma coisa. Como é que você vai exercer a sua profissão na sua plenitude,
Como é que você vai combater, por exemplo, um outro profissional em que está utilizando a inteligência artificial e você está ainda construindo, analisando documentos sem um suporte de uma outra, um suporte de uma ferramenta que pode trazer para você mais informações. Essa que é a grande virada. Quem quer exercer uma profissão hoje, qualquer profissão que você queira exercer hoje, se você não utilizar a inteligência artificial, você está fora do jogo. Assim que aconteceu quando houve o PJE. Muitos advogados antigos que não tinha a habilidade com o computador, saiu do mercado, porque ele pedia para que o estagiário fizesse, então ficou limitado. Aí vem esse movimento da digitalização completa, pronto, saiu. Agora vai sair muita gente do mercado, porque não está preparado à utilização da inteligência artificial, e que não é bicho de 7 cabeças. Então, é basicamente isso. A nossa ideia, a nossa estrutura é a democratização do uso da aplicação da inteligência. Quando você aí muita gente, por exemplo, você vai agora e as pessoas ela fala assim: "Não, use, eu tenho aqui um sistema de inteligência artificial que tem milhares de prompts, aí tem essa situação". Não precisa disso. Você precisa compreender como funciona. E a partir daí você cria e constrói com eficiência o seu GPT. Aí que está o segredo. Como vai ser mais dinâmico você ter isso? Como vai ser mais dinâmica a sua vida? O exemplo que eu quis trazer ali do condomínio, era mais fácil para vocês entenderem o formato, como ele age, para compreender. Agora imagine, a convenção é aquela convenção antiga que está lá. Ali tem a convenção tem mais de 50 páginas. As atas, ali eu tenho 20 atas, 30 atas. Eu tenho um regimento interno do condomínio e ele consegue extrair aquelas informações e em segundo, ajudar e te auxiliar, por exemplo, de uma coisa simples. Isso pode ser aplicado para qualquer coisa da vida, para resposta para clientes, né. Isso ajuda muito, porque o que que acontece muito com nós como profissionais que trabalham com a cabeça? Muitas vezes a gente está cansado, aí a gente começa a fazer um recurso e por prazo, e você começa a escrever. Eu tive essa dificuldade, eu tinha essa dificuldade na construção das minhas peças, porque você começa a desenvolver, aí você lembra de uma coisa, aí você tenta encaixar, aí depois você tem que voltar a peça novamente para criar toda uma narrativa, e às vezes você está tão cansado, fala: "Olha, vai ser assim mesmo, vou dar entrada de qualquer jeito", e você não analisa por completo. A inteligência artificial faz esse papel para você. Você vai dar direito: "Ah, não gostei dessa forma não, esqueci de colocar esse ponto". E aí ele vai e faz imediatamente. E ele coloca de uma forma, muito mais adequada. A gente vai, por exemplo, treinar neste curso como fazer uma petição eficiente. Por exemplo, quando você pede para o ChatGPT fazer uma petição, você percebe que às vezes ele bota parágrafos muito curtos. Mas por que isso? Porque o processamento no chat é limitado. Então ele tem uma limitação de palavras na hora da resposta. Você vai ter técnicas de fracionar o documento para que ele crie mais robusto, para que você tenha parágrafos mais eficientes. Então, o meu primeiro conselho que eu dou a todos aqui, independentemente se vão dar um seguimento ou não, é contratar o ChatGPT pago para vocês começarem a utilizar, porque aí você consegue ter muito mais segurança e vale cada centavo. Doutora Alessandra, você está aí com a palavra, com a mão estendida. Por gentileza, se manifeste, minha querida. Oi, tudo bem? Eu tô dirigindo, vou falar. Seguinte, Bruno, eu queria saber o seguinte, por exemplo, sabe qual que é a minha grande dificuldade? Minha grande dificuldade é na hora de armazenar aquelas, por exemplo, as legislações, né. Então eu tenho que ter o chat pago, ok, mas eu também tenho que ter alguns outros programas que são pagos, não tem? Sim, o que acontece assim, vamos lá, vamos tentar entender. Quais são os erros que acontecem? Por exemplo, os documentos PDFs, eles são, em teoria, era uma impressão. Então, veja você mandar quando você mandava um arquivo, para a impressora,
você mandava aquela informação de imagem, em formato de imagem, tá certo? Só que a imagem, o computador não lê. Sim. Então o que que você precisa fazer? Deixar ele pesquisável. Exato. Sabe quando você pega um arquivo e que está em imagem, ele não lê. Aí quando você converte, aí você tem um sistema OCR, você converte aquela imagem em pesquisável. E aí você pode extrair os textos. Isso é Eu fundamental para você. armazeno isso na minha IA, eu armazeno isso na IA. Exatamente. Então, por exemplo, o que acontece? Quando você tem um volume de dados, livros em PDF, que você quer utilizar como doutrina, quando você cria o agente, você pode armazenar todas essas informações. Então, a consulta fica muito mais eficiente. Quando você o que que a gente vai ensinar? A gente vai ensinar você, por exemplo, fazer uma instrução para o GPT, para que ele se torne eficiente para aquilo. Porque, entenda, quando você usa o GPT geral, ele não sabe exatamente o que você quer. E quando você faz uma pergunta curta, ele não sabe para que você quer, qual o propósito que você faz. Exatamente. Aí o pessoal vende a ideia: "Não, vou ensinar um prompt gigantesco", aí criam quase 2 páginas de prompt para ele entender e redefinir. Isso você pode já criar de forma anterior, você pode já incluir no sistema e com base nisso você ganhar eficiência. Então essa é a ideia do GPT. É isso que é revolucionário. Você ganha muita velocidade e com A muito mais pessoa ir expertise. lá e usar, isso aí a gente, praticamente acredito que todo mundo já testou, eu também já testei. Só que a grande dificuldade é o seguinte, quais os programas que eu compro, né, para fazer essa conversão de documentos, para fazer, e essa é a minha ainda é a minha dificuldade, entendeu? Porque eu sei que não é só o GPT, igual você acabou de falar do OCR, o OCR é pago, né, tem o Adobe também, né, que também é pago. Então eu vou ter que ver muitas ferramentas pagas, né. Hoje eu teria 2 ferramentas fundamentais, o GPT pago e o Adobe, a assinatura do Adobe. Por quê? Eu faria a conversão dos documentos jurídicos, os documentos por exemplo, eu posso pegar os documentos que o cliente passa para mim, como carteira de trabalho digital, como PPPs, e converter esses documentos. Quando eu faço essa conversão, quando eu coloco no meu GPT personalizado, ele vai interpretar as provas e vai te auxiliar na análise das provas. Então, a necessidade da conversão nisso que você ganha muita velocidade. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Eu estava fazendo uma contestação em um processo judicial. E na minha cabeça, eu tinha uma tese. Tá, eu estava construindo uma tese. Era uma questão de devolução de um apartamento em que, a parte que comprou o apartamento parcelado, ele estava pedindo à proprietária a documentação do apartamento, e não tinha entregue, porque estava em nome da construtora. E aí ele queria, nessa ação, a devolução do apartamento e o estorno dos valores que foram pagos, mas ela estava em posse. Eu estava construindo uma tese sobre esse assunto, mas eu peguei a petição inicial e pedi para que ela analisasse, o GPT analisasse a petição inicial e identificasse se existia incoerência sobre a petição. E sabe o que o GPT me mostrou? Me mostrou que, por exemplo, ele não tinha pago todos os valores, que a soma dos valores que ele tinha dito que pagou, que já estava, concluído para a obrigação da entrega da documentação, ele não cumpriu. Então, a inteligência artificial me alertou em dizer o seguinte: "Olha, eu a sua tese é boa, mas você pode entrar com um pedido de reconvenção, pleiteando que ele cumpra a obrigação, e que qual é a obrigação? De pagar o restante. E que a obrigação de entregar a escritura é mediante do cumprimento total e a quitação total dos valores. E eu entro com uma reconvenção, aí entro com contestação e uma reconvenção. Então, com base na inteligência artificial, ele abre o nosso campo de visão buscando novas alternativas de negócios, e novas possibilidades. E é aí que a gente fala sobre o curso. O que é? É você compreender que quando você pergunta à IA, você tem que permitir com que ela não faça uma resposta direta naquilo que você está pedindo, mas que ele dê sugestões
para que você veja novas possibilidades. Aí que está o pulo do gato. Vocês compreendem? Estão compreendendo mais ou menos? Entendeu, doutora Minara? Então essa que é a grande dinâmica. Teve uma pessoa aqui, eu acho que é o Henry, levantou a mão. Fala, meu querido, o que eu posso ser útil para você, meu querido? Boa noite a todos, meu nome é Henri. E- e- Eu estou começando do zero, apesar de 40 anos de exercício de profissão plenos, eh, e eu senti a necessidade, a partir do momento que eu conversando com colegas, porque eu sou de uma época que eu faço petição até hoje, eu não sei escrever no papel para fazer, eu vou direto para a máquina e faço a petição, ela sai. Isso é uma prática de muitos anos, que eu aprendi ainda quando eu era estagiário. E agora eu já sinto que tem peças que vêm enxutinha até para responder, você vê assim: "Opa, isso aqui tem casca de banana, tem detalhes aqui dentro". E isso essa esclarecimento, essa explanação que você fez, principalmente essa última agora, me deu mais vontade de realmente mergulhar, sabendo que essa piscina é muito funda e não vou me machucar. Ou seja, pelo contrário, eu vou me beneficiar com essa todas as informações desde veiculadas de forma correta, né. Então eu estou gostando, obrigado aí pela atenção e pretendo aprender o máximo. É, Boa noite a essa que você falou certo. Henry, vou te falar uma coisa para você. Presta atenção que eu vou falar agora para você, e é para todos. A nossa geração, eu tenho 48 anos, você tem 40 anos. Essa é a sua 40 de profissão. profissão, ou seja, você tem uma jornada e você está no caminho certo, sabe por quê? Porque você tem um histórico na sua vida. Então, hoje, não adianta você a geração nova, a geração abaixo dos 30 anos, ele não tem uma vivência, porque o operador do direito agora, ele precisa fazer auditoria, você não vai fazer o trabalho braçal, você vai auditar o que está sendo construído. Você sabe por que é revolucionária a questão da inteligência artificial generativa? Porque permite que o pequeno combata o grande. Permite você estar com instrumentos com custo baixo para combater grandes corporações, grandes instituições que antigamente que investem milhões e milhões de reais para ter um Watson, mas você vai ter aí o seu escritório, se você é sozinho dentro do seu escritório, você tendo a inteligência artificial ao seu favor, você vai combater igual. É esse que é o grande é o grande pulo. Não é à toa essa corrida hoje das grandes Big Techs nisso. Não é à toa que a Microsoft aqui veio para o Brasil, está investindo 25 bilhões de dólares ou de reais, eu nem sei exatamente os números, se é 25 bilhões de reais ou de dólares. Por quê? Por que no Brasil? Porque o Brasil tem matriz potenciais de energia, porque essas grandes corporações, elas vão vir com a inteligência artificial, e nós estamos começando isso. Não dá hoje mais para advogar sem você ter esse instrumento, porque senão você vai cair. É você compreender, por exemplo, né, que hoje os tribunais, eles estão o que que a inteligência artificial está fazendo? Ele está pegando todos os casos parecidos, botando num bloco. Então ele tá reunindo, separando, ó, isso aqui tudo fala sobre direito previdenciário, falando sobre a tese, por exemplo, de aposentadoria especial, né, sobre a conversão para comum. Então bota todo mundo para esse bloco. E aí eles começam a criar estatísticas para poder ver, pô, aqui tá tendo um impacto maior, um impacto menor. Então como é que a gente vai trabalhar com isso? Então o INSS ele vai pegar aqui, quais são esses ele bota, por exemplo, um procurador hoje, que tinha sua base de conhecimento era limitada naquele seu campo, hoje ele tem acesso a tudo. Porque está tudo compartilhado. Então, se investindo bilhões para isso. Então, como é que fica você? Né, como é que você vai construir, como é que você vai exercer a sua advocacia diante de uma complexidade hoje absurda? Como, por exemplo, você que tem o seu estilo próprio, a sua assinatura, o seu DNA na sua escrita, que você começou desde cedo, como é que você vai conversar com a máquina? Vai ser a máquina que vai fazer a primeira triagem. Você tem que conhecer, senão é melhor exercer outra coisa. E você vai ver quando você pegar isso, você vai perceber como a sua capacidade
de produção vai aumentar exponencial. Você vai ficar lembra aquele personagem, o homem de $5 milhões, que você tem aquela energia? É a mesma coisa que a inteligência artificial permite a você. Você vai potencializar o Henry, vai ser um profissional com muito mais potência, entendeu? Mas eu queria Entendi. Obrigado. Olha só, só mais um detalhe, eu saí do Rio agora há pouco tempo, depois desse longo tempo, né, tendo como base o Rio de Janeiro. E estou agora em Brasília. E fui fazer um curso de tutelas antecipadas na sede da OAB aqui. E justamente o professor falou muito em inteligência artificial, mas não é deixar a máquina criar, você cria e leva para ela, pede ela para fazer a identificação e ela vai puxar, e depois você vai partilhando. E aquilo ali, poxa, eu fiquei olhando, porque tudo que ele falava, eu tinha a resposta. Só que quando ele começou a se aprofundar e entrou, eu falei: "Oh, oh, aí sim é onde eu estou sofrendo a guerra, junto aos tribunais, que eu tenho que ir até o último e o último, todos os recursos para poder enfrentar a máquina, não são os ministros, com devido respeito, não são os desembargadores, é a inteligência artificial, que ela eu já vi que está mais ou menos assim, blocos de decisões, elas estão canalizadas. Hoje eu entendo que é inteligência artificial, e você tem que criar, buscar mecanismo, você combater aqueles que já estão prontos ali, com a inteligência natural. Não é esse Exatamente. termo. Então aí a estratégia é essa, então você vai ter que começar a exercer. Agora eu vou te dizer uma coisa para você, qual é a sua área no direito que você, trabalha? Agora eu estou limitando, porque eu fui diretor jurídico de multinacional, de universidade, de fundação e vários locais, então você tinha que fazer quase que né, ou pelo menos conhecer, mas basicamente você tem que canetas. Hoje eu estou na área civil, família, e faço alguma coisa, previdenciária, isso, aquilo, mas eu estou extirpando um monte, porque não dá para acompanhar. Quer que eu diga uma coisa para você e você vai se maravilhar? Por exemplo, eu consigo o uso da inteligência, eu consigo, cruzar os documentos do meu cliente. Então, por exemplo, eu não tenho conhecimento da área médica, mas eu exerço, por exemplo, uma atividade em que eu posso, na questão indenizatória, eu consigo fazer uma análise com a inteligência artificial e ele me dá uma análise, até um parecer técnico, eh, na área médica, que corrobora uma parte indenizatória. Que antigamente, qual era o maior desafio do advogado? Era você militar em outras áreas do conhecimento, além do direito. Então você precisava de um médico especialista para essa área, para você entender se aquilo ali se aplicava ou não, né. Você tinha que ter uma pessoa, um auditor na parte, contábil para determinada coisa. Você estreita isso, porque você navegando pela inteligência artificial, ele vai te explicar, passo a passo, conhecimento que está fora do seu alcance, daquilo que você não conhecia. Você compreende com essa lógica? É fantástico. Então, muitas vezes a gente parava os processos porque tinha dificuldade de procurar, por exemplo, um especialista de uma área de direito médico hospitalar para analisar uma situação. Você parava um tempo, por exemplo, para analisar um PPT, para identificar se de fato isso aqui poderia ou não prejudicar, se caberia sim incluir ele como uma atividade especial. Então, toda essa situação hoje você cruza as informações, elas estão aí preparadas, você alimentando a sua inteligência artificial, você ganha muito mais velocidade. Isso é extraordinário. A aplicação bem feita é extraordinária. Te potencializa. Quer ver um outro exemplo? A gente está falando na judicialização, mas você pode fazer pareceres com muita eficiência. Eu faço o planejamento previdenciário, que eu cobro em torno de R$ 1.500, por exemplo, para um planejamento previdenciário, que eu faço quase automatizada, porque eu criei um GPT na área de direito previdenciário, em que ele analisa os documentos que são lançados, analisa o seu CNIS e automaticamente ele já constrói um parecer com base nas informações. Eu consigo compartilhar, cruzo as informações da carteira de trabalho com o CNIS e identifico onde que está as lacunas com o uso da inteligência. Por isso a necessidade da OCR de converter esses documentos em dados e com base nisso eu faço o cruzamento. E é
extremamente eficiente. Olha quanto. Então, por exemplo, você consegue fazer um trabalho de atividade simples, em que você faz uma parte construtiva e você consegue gerar um resultado de valor que já pagou completamente, por exemplo, um curso de inteligência artificial, que já pagou, por exemplo, a assinatura do seu chat GPT em uma operação só consultiva. Você compreende? Evidentemente que você precisa fazer a questão da auditoria, mas abre esse potencial enorme para tudo. Então você pode fazer uma consultoria e você não precisa necessariamente ingressar com ações judiciais. Você pode gerar e agregar valor na tua profissão, não é? Para isso, eu tenho, por exemplo, aqui uma coisa super interessante aqui, que faz parte também, que é advogado, que ele é, 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 ele é jornalista. Você pode utilizar uma inteligência artificial para aprofundar, para você criar matérias jornalísticas muito mais embasadas, com conhecimento extraído de fontes mais interessantes. Então você ganha velocidade. Você pode fazer pautas sobre isso. Você pode criar a sua imaginação, é que vai definir o que você quer. Não só na questão do direito, não. Esse curso é muito mais amplo. Eu tenho aqui profissionais da área médica que estão aqui também participando. Eles têm um interesse porque eles viram potencial, por exemplo, representantes da área para fazer roteiros, para analisar sobre determinadas drogas, para fazer apresentações com base em determinadas drogas, por exemplo, para venda para os seus médicos. Ou seja, ele consegue esquematizar qual seria a melhor estratégia para isso. Mas você pode alimentar, por exemplo, dentro desse GPT, as informações de um cliente. Você que trabalhou, por exemplo, numa empresa de uma multinacional, então você tinha volumes e volumes de dados. Aí o CEO precisava de uma informação jurídica sobre a análise de um determinado caso que aconteceu na casa em 1800 e bolinha. Pô, pra você fazer essa pesquisa tinha que levar um certo tempo. Agora você bota dentro de um agente todas essas informações de atas, de assembleias e tudo, que aconteceu numa assembleia em 1900 e bolinha, tá lá, ele vai dizer, ainda vai recortar e vai fazer análise sobre você imediatamente. Você entende qual é a dinâmica extraordinária que estamos passando agora? Este é o momento que nós temos de evoluir efetivamente, de sermos aí e criar a nossa própria história. E é o começo. E você, Henry, por exemplo, você tem uma história, uma vivência. Isso é ouro. Isto é ouro, meu amigo. Ouro, ouro, ouro. Eu sou da época de fazer pesquisa, eu fui um dos pesquisadores do tribunal da criação criação do Museu da Justiça do TJRJ. Ou seja, estudando lá na ordenação com o João Luiz do Boc Pinot, que foi um professor meu na década de 80 de doutorado na Federal. De modo que quando a gente estudava ali, tinha que fazer manusear, então pegou prática de pesquisar, de montar, de alinhar uma coisa com outra e fazer um estudo comparado desde a época de antes, ainda aplicava o Brasil colônia, que era nas ordenações. Aliás, a ordenação que já estava revogada em Portugal era utilizada ainda no Brasil, lamentavelmente. E durante um período da República usava essa ordenação. Então, a gente aprende a manejar, mas existem hoje formas que realmente é aquilo que eu estou falando. Você falou aí, a gente vai coloca uma capacidade, uma capacitação e vai lá e consegue criar peças bem mais eficazes, porque eu ponho no computador, eu vejo até questão de eixo, margem de erro. Baixou de 90, opa, eu vou rever português. Mas geralmente dá quase totalidade. A petição tem que estar bem enxuta, né, bem inteligível. E só que com Perfeito, perfeito. artificial muito bom, muito bom. Ó, para você ter ideia, nos Estados Unidos tem o bar, tá? O bar é uma prova muito difícil para é como fosse da nossa OAB, eles chamam lá bar. Minha irmã é advogada lá, fez mestrado lá e eu tenho acesso a, grandes diretores, reitores, nos Estados Unidos, a gente conversa muito sobre isso. A aplicação da inteligência artificial lá, eles fizeram utilizando a inteligência artificial generativa para fazer essas provas. A taxa
de aprovação pelas IAs são superiores à taxa de aprovação e às médias das maiores notas das pessoas, dos seres humanos. Ou seja, ela tem uma capa por mais inteligente que você por exemplo, eu tenho a minha vivência dentro do escritório, porque a inteligência artificial faz parte da minha vida, porque eu sempre trabalhei com advocacia de massa. Então, o meu escritório, o escritório que veio do meu pai há 50 anos, além dele ter trabalhado na Olivetti e ter empresas de tecnologia, ele também tinha um escritório que era voltado pra advocacia de massa. Então a gente acompanhava a advocacia dos garipianos, do pessoal que trabalha, na parte de estradas e da rede ferroviária, então eram milhares de milhares de pessoas que a gente advogava. Então, eu trabalhava com escala e com repetição. Então, a necessidade da inteligência era justamente para você otimizar e utilizar a máquina para poder trabalhar isso em escala. Então, então você consegue, por exemplo, por mais que eu, por exemplo, que eu tinha uma vivência repetindo as mesmas teses, repetindo, eu tenho uma experiência de milhares de casos. Mas eu não tenho uma experiência de milhões de casos que a máquina tem. É verdade. Você não dá para competir. Com certeza. Esse que é o extraordinário. Então, meus amigos, eu fui convidado, com a professora Alessandra Minaré, porque eu já tinha feito em 2016 eu criei uma Lautec. E essa Lautec, ela veio antes do tempo. A Lautec que eu criei uma inteligência artificial para tratar grandes volumes de dados e foi um sucesso, efetivamente. O que teve de gargalo no resultado, mas o que teve de gargalo, na verdade, foi que eu estava à frente do meu tempo, porque nem todos os processos estavam digitalizados. Nem todos ainda conheciam a ideia da inteligência artificial, porque aquilo não era uma moda, ainda as pessoas estavam ainda achando que não, a advocacia sempre é uma profissão tradicional, que isso não vai acontecer. E aí fechou entrou a pandemia, virou, todos os processos são digitais e o tribunal, todo mundo está utilizando a inteligência artificial. E aí o advogado toma um susto, meu Deus do céu, que mundo eu estou? Em que planeta eu estou? Como você chegasse e mudasse completamente, fala assim, vou ter que aprender. Mas posso dizer uma coisa para você, meu querido? Eu Não. vou te garantir que são 4 aulas, você vai saber aplicar isso com muita facilidade, porque a ideia nossa é você compreender como funciona a ferramenta, você entender aonde você está, e pode ter certeza que a evolução da inteligência artificial, ela tem mais 70 anos de campo de crescimento. Então, não vai ter profissional nenhum, em qualquer área do conhecimento humano, seja médico, advogado, engenheiro, qualquer um que não utiliza isso no seu negócio, ele está fora do mercado. Está fora do mercado, porque ele vai concentrar para poucos o que você precisava de muitos. O ministro Fux, ele falou uma coisa recentemente, há uns 2 ou 3 meses, ele falou assim: "Ah, a inteligência artificial substitui 100 pessoas. O que 100 pessoas fazem, a inteligência faz com mais eficiência, e mais rápido, uma inteligência." Ou seja, o que você vai enxergar? Você vai enxergar que vai ter uma mudança das cadeiras. Você não vai precisar de tanta gente para fazer o mesmo serviço. E vai gerar mais eficiência. Então o profissional tem que estar apto a utilizar isso no seu dia a dia. Esse é o caminho, não tem volta. Não tem volta, qualquer área. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Eu estou à disposição aí a vocês, eu já tenho 1h30 conversando aí. Alguém quer conversar, explanar alguma coisa, tem alguma dúvida? Hein, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Então, o que é que a gente está fazendo nessa aula inaugural, tá? A gente vai fazer um curso agora em fevereiro, são 4 aulas que a gente vai fazer. Começa deixa eu pegar aqui as datas aqui, que tem um pessoal aqui que já mandou. Cadê? Ô Bruno, Pois não? só que fazer só que fazer uma saudação aqui, rapaz. Ô, meu querido, Tô aqui, igualmente, já tem quantos anos que a gente
eu visitei a sua cidade por coincidência, fui lá visitar os ferroviários, fui parar aí lá no norte de Minas, encontrei esse homem aí com seu Bom, filho. Tchauzinho, tudo bom? Como é que tá, meu amigo? Tô aqui pra revê-lo. Cheguei atrasado aí. Se Deus quiser, vou fazer o possível para fazer o curso, tá? E, Perfeito, vai ser um prazer. Grande e profissional. eu te falo que, não sei se você soube, eu tive um acidente, fiquei tetraplégico, né? E o chat GTP tem me ajudado demais. A automação tem me ajudado demais e me tornando possível trabalhar o dia todo. Isso é extraordinário. É. Você consegue, por exemplo, no ChatGPT, você já customiza seu ChatGPT ou você está utilizando de um formato geral? Como é que você está fazendo? Geral, eu não fiz o curso customizado, não. Ainda não. Eu comecei a usar, tem alguns de alguns amigos que eu uso, mas ainda eu não fiz o customizado, não. Eu comecei fazer aquele cofre, né? Eu fiz alguns modelos e não continuei, não. Não continuei. Mas a princípio, da forma que eu uso, é um estagiário excelente, né? Agora, automatizando é incrível. É incrível. Tem uma coisa super interessante. Eu criei um GPT que está disponível ali, eu acho que está no meu perfil, depois eu vou compartilhar para vocês. Vou pedir para o pessoal aí passar para vocês, que é o SOS Legal Assistente Jurídico, tá? Ele já está mais ou menos customizado para o exercício da advocacia. Então ele tem uma base muito bacana de direito do processo civil, então, e ele já tem os prompts já pré-programados. Então facilita na hora. Quando você, por exemplo, bota uma peça jurídica, um processo judicial, ele já consegue fazer um resumo. Ele consegue, na parte dispositiva, apresentar essa informação. Então, com mais eficiência. Então, ele consegue, por exemplo, fazer uma triagem e análise de um processo judicial com mais eficiência. Lembrando, lembrando importante também, que quando vocês ingressam com processos judiciais para que ele analise o processo judicial, ele tem uma limitação no chat de 30 páginas com eficiência. Então, você bota 1000 páginas num processo, e a gente vai bater isso no curso, não vai ter a mesma eficiência. Então, é melhor você fracionar o processo judicial ou pegar os pontos mais relevantes e aí vai construindo no chat para que ele traga a solução para você. Então, são essas pequenas estratégias. Fracionado também, eu vejo o prompt fracionado, ele é mais eficiente também do que você jogar um prompt longo, né? Vai perguntando aos poucos, né? Mas entenda, Bruno, quando você utiliza um agente pronto, você não precisa de um prompt gigantesco. Você compreende? Porque você, como você está usando no geral, você pode ser um médico que está buscando uma informação ou um advogado, ele não sabe exatamente o que você quer. Quando você já faz um agente específico, ele já está preparado para aquele tipo de resposta. Já Você sabe que é um estagiário mais evoluído, estagiário já de 10º período. e não só isso, até melhor, porque o que acontece? No chat GPT geral, você tem barreiras jurídicas que limitam a resposta. Você tem a LGPD, como foi falado na minha apresentação. Quando você faz uma pergunta sobre traga um agente de polícia tal, ele vai errar. Por quê? Porque ele não tem acesso às informações de jurisprudência que tem dados sensíveis lá dentro. Então, com base nisso, você tem que também entender isso. E direitos autorais. Então, o que é que o GPT geral faz? Ele tem uma raspagem geral de 2023 do que foi produzido na internet. Mas nem tudo que está na internet é um conteúdo válido, entendeu? Então, é essa situação que vocês têm que trabalhar e pensar sobre essa questão dessa estratégia. E vou dizer, Bruno, seguramente, meu colega e meu querido, você é um vencedor, eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo você aí também, inclusive estava na campanha da OAB aí, recentemente aí, entendeu? A Cristiane, por exemplo, que é presidente da OAB de Pará de Minas, é sempre uma honra. Agora, Henry aqui, um pesquisador, um veterano na área do direito, é uma coisa extraordinária, tá? A gente tem muito eclético esse grupo que aqui está sendo reunido aqui para discutir o futuro
do futuro da nossa profissão e como ela vai se aplicar à nossa inteligência. Então, para mim, é uma honra, Thaís. E o que me dá mais prazer e tesão é compartilhar e democratizar, porque essa nova onda, a nossa profissão, ela vai voltar com mais força, ela vai entrar com mais força se a gente realmente abraçar essa linha. A gente está redefinindo o nosso exercício, um exercício ético, muito mais eficiente, bastando e dando mais celeridade nas entregas, né, para os nossos clientes. Essa é o que é importante. Então o nosso curso, para finalizar isso aqui agora, estamos aqui já com 1h30, que era a proposta, ele começa em fevereiro. Ele vai começar agora e as datas são 4 encontros. Deixa eu apresentar aqui. E a proposta é justamente essa, vocês terem a noção do que é a ferramenta, compreender como funciona. Eu vou ensinar vocês a geração de um GPT próprio, do seu estilo, e na última apresentação, na última aula, vocês vão tirar dúvida, e eu vou analisar se o GPT seu já está eficiente, porque eu posso dar algumas ideias de como produzir ele melhor. Então, as aulas elas começarão em fevereiro. Deixa eu só pegar as datas aqui, porque tanta informação. Deixa eu ver aqui. 11, 13, 18 e 20 de fevereiro. São 4 encontros de 1h30. Bem focado. E a gente vai criar, por exemplo, no dia 18, quando a gente criar um GPT próprio personalíssimo, no dia 20, eu vou pedir para os participantes, quem quiser apresentar o seu GPT, para mostrar, e a gente vai customizar juntos uma aplicação direta desse projeto, tá certo? Então, são 4 encontros para o mês de fevereiro. E vamos correr para a gente dar tempo, tá? O projeto, o investimento, deixa eu ver aqui que é a minha equipe que passou. Ele parece que tem. Para quem participou da aula, vai ter um desconto. Eu acho que vai ser por R$ 997, né? Mas isso fechando agora em 24 horas, que pode ser parcelado. Eu acho que é de 10 ou 12 vezes. Então ainda é um preço que sai na urina. Eu estava viajando agora, que eu sou de Salvador, eu viajei lá para Morro de São Paulo e tal, e eu fui, em cada vez que eu ia para uma barraca, eu deixava R$ 400. Aí eu tô vendo que eu tô pensando em largar os cursos e começar a vender na barraca, que gasta-se mais, né? Você vê como é que é as coisas. Então, você dividir isso em 10 vezes de R$ 99 está realmente acessível para todo mundo. E depois dessas 24 horas, o valor do próximo lote vai estar em 1.297. Mas, na minha opinião, vale cada centavo. E com base nisso, vocês vão ter uma operacionalização muito mais eficiente. Então, assim, eu espero para vocês aí uma boa sorte. Espero que eu tenha, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. E é isso aí. A Denise que está aí olhando aí, tem alguma coisa aí que eu estou te vendo aí, a Michele, eu tive a oportunidade, tudo bom? Como é que está você, minha amiga? E aí, vocês entenderam, o que vocês acharam? Vocês têm alguma dúvida? É o momento agora de pergunta. Tá sem áudio, Michele. O seu tá sem áudio. Eu não tô conseguindo ouvir. Tá sem áudio. Ah, não sei se deve ser o micro, não é o microfone, eu acho que pode estar fora do contato. A Denise tem alguma dúvida sobre. Pode. Boa noite, professor. Boa Então, noite. a primeira coisa seria contratar o chat assinado, né? Esse chat GPT. Dever de casa para todo mundo. Dever de casa. Depois, Dever de casa. esse outro também, que faz a leitura do PDF, já é para ter quando for fazer as aulas? Eu acredito que todo mundo tem que ter um OCR. Se você tiver, por exemplo, já algum programa já pré-instalado que já consegue converter arquivos em PDFs em OCR, é de muita valia. Quer ver dar um exemplo? Por exemplo, você vai produzir uma petição inicial, aí você vai colecionar
um documento como prova dentro. Se você não passar um OCR depois dessa petição, ele não vai ler o arquivo, entendeu? Como é que você vai, por exemplo, analisar documentos dos seus clientes, por exemplo, que estão em PDF? Como é que você vai converter isso em editar? Você precisa de um OCR, é fundamental. Você ganha velocidade, porque aí você pode cruzar as informações. Então, Isso já para aula, já para o início, quando o senhor começar as aulas, a gente já tem que ter esses 2 lá para poder usar. quanto mais vocês utilizarem, melhor, porque você tem que se familiarizar, tá? A primeira aula a gente vai falar vai fazer muito parecido com o que a gente falou agora, só que eu vou aprofundar a parte histórica para vocês entenderem um pouquinho o que é rede neural, como funciona o sistema, para vocês entenderem de uma forma mais aprofundada o que é a inteligência, o que de acho é essa inteligência artificial. Tá. E depois, no segunda aula, a gente vai falar sobre esses documentos necessários para ter, por exemplo, o OCR. Como funciona isso? Qual é a estratégia da utilização de documentos PDF? Qual a melhor estratégia, por exemplo, eu vou pegar um processo judicial de 2.000 páginas e jogar dentro da aplicação, ou eu vou fracionar, né, pegar os pontos mais importantes e, a partir daí, ele dá um relatório mais eficiente. Então, essa é a segunda aula. A terceira aula, que é a aula que todo mundo espera e procura, é essa personalização do GPT. Essa aula é imperdível, ela vai mudar a sua vida. Vai ser do curso, depois do curso. Porque aí você vai começar a utilizar isso, você vai pegar, por exemplo, todos os artigos que você por exemplo, a inteligência artificial para fazer concurso público é maravilhoso. É maravilhoso. Ele vai disseque aqui, por exemplo, o edital, ele vai dissecar tudo. Depois disso vai quem está preparando o concurso, eu quero ver todas as questões dos últimos 20 anos sobre determinado tema. E daí você vai construir, tirar suas pesquisas, ou seja, para qualquer coisa do conhecimento humano, ele vai te ajudar. E você usar a inteligência artificial, você também faz a auditoria. Você vai aprendendo, porque quando você faz a auditoria, você aprende. Então você vai aprender muito com isso. É muito rico. Vai aumentar a sua capacidade. Então, a OCR é válida, se já quiser já utilizar, tem que ter, todo advogado, todo escritório de advocacia tem que ter um sistema que faça conversão para editável, pesquisável, e o ChatGPT pago. Fundamental. Custa barato, é R$ 120 de assinatura. Não precisa. E esses programas todos que o pessoal está vendendo, usa inteligência artificial, já está integrado. Não precisa comprar nada disso. Esqueça. Porque você está criando do seu jeito, do seu formato, da sua necessidade. Certo, então, para eu que não entendo nada de inteligência artificial, eu já só procurei por curiosidade, né? Nessas 4 aulas eu vou conseguir, de repente, fazer pelo menos depois que terminar, pelo menos uma petição inicial utilizando os seus ensinamentos. Você vai só usar construções de procedimentos jurídicos utilizando a inteligência artificial, seguramente. Então tá ótimo, era isso que eu precisava saber, porque parece meio impossível eu imaginar que eu vou conseguir dar conta disso, mas enfim, vamos lá. Assim, o que acontece, assim, são 2 situações super importantes que eu quero passar para vocês. Essa aula é uma aula introdutória da uso da inteligência artificial. E ao passar do tempo, a gente vai construir novas formas. Por exemplo, a gente vai construir, por exemplo, você vai pegar lembra que o papel nosso aqui é de auditoria. Somos auditores. O que a gente vai fazer é auditar o que a máquina vai entregar. Mas para você auditar, você precisa ter conhecimento. Fazer a pergunta certa, né? É fazer a pergunta certa e ter um conhecimento básico para ver, confirmar de onde que trouxe a informação, qual é a fundamentação. A gente está construindo outros projetos. Então, esse é o primeiro projeto, é o projeto de vocês introduzirem isso na sua vida. O segundo projeto, por exemplo, é o seguinte: eu quero advogar como doutor Augusto, que trabalha com direito contra planos de saúde. Você vai ter um outro tipo de atividade em que você vai, por exemplo, já está customizado um GPT próprio para planos de saúde, e você vai ter um profissional que vai ensinar o caminho das pedras para a utilização para você exercer essa atividade. Então são várias situações. Então, assim, eu não posso garantir, por exemplo, que essa peça sua seja extraordinária, maravilhosa, porque você tem que também ter um conhecimento prévio para saber se essa peça é maravilhosa. Você tem que ter
ter a segurança sobre isso. Mas, por exemplo, você fez um curso com um advogado especialista, você fez uma pós-graduação em direito previdenciário. Tudo aquilo que você trouxe de informação, que você viu, você junta todas as informações, todos os seus livros, suas anotações, você consegue criar um GPT com base naquilo. Então, quando você precisar de uma consulta, se tiver uma dúvida, ele está lá, ele vai buscar aquela base de conhecimento e vai te entregar. Mas precisa sim você ter sua expertise. Sim. Potencializa sua expertise. Não adianta eu te entregar uma cozinha maravilhosa se o cozinheiro não for bom. Isso aí compreende, Denise? Então, a auditoria é fundamental. É nesse processo que é um ajudando o outro. Você compreende isso, querida? Compreendo. Inclusive, o que eu entendo é, você não pode auditar uma coisa que você não tenha conhecimento. Acho que é isso, né? Eu não posso Exatamente. pedir uma informação, um relatório médico se eu não sou médica, ou seja, na minha área eu vou conseguir fazer um pedido para ele e entender se aquilo que ele me forneceu tem lógica, correto, está no caminho certo, esse tipo de coisa. Mas você, por exemplo, você pode, por exemplo, você pode não ser médica, você pedir para ele, mas você entender, eu sou auditor, então eu quero perguntar para você, qual foi sua fonte? E você vai na fonte que ele pesquisou e você vai ver se aquela fonte, de fato, é válida. Entendi. E aí, com essa pesquisa, a fonte válida, você vai dizer: "Não, ele está certo", porque tem uma fonte aqui de respaldo que está corroborando da resposta dele. Então, a auditoria, você vê se aquilo que fala a verdade ou mentira. Então, você aprende no processo. Auditar é também aprendizado, entende? Entendi, entendi. Ok. Tá claro para você? Ótimo, tranquilo. Tudo bem. Perfeito. É. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Porque, assim, eu ficaria a noite toda conversando com vocês, que para mim isso é extraordinário. E eu tenho certeza, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem agora. Qualquer coisa está em sua disposição. E teve um probleminhazinho na comunidade, mas vai ser restabelecido. A gente vai integrar todo mundo sobre a questão da comunidade. E a partir daí a gente já pode construir, né, e dúvidas dentro das aulas. A gente vai trabalhando sobre isso e construir um novo futuro. Um novo futuro. Essa que é a jogada. A gente está no momento certo, no lugar certo. Está no lugar certo. Para que a gente consiga realmente evoluir como profissionais, tá certo? Gostaria de agradecer a todo mundo. Essa aula foi gravada, tá? É uma aula que depois a gente vai extrair alguma coisa. Espero que não haja problema para você sobre a questão das apresentações. Quem tiver alguma que falou e que não quer que tenha a sua imagem veiculada, só sinalizar que a gente não veicula. E agradecer a vocês, todo mundo aí pela participação. E esperando aí, para aqueles que têm interesse de participar, vai ser o maior prazer ter vocês aí nos próximos 4 encontros que chegarem, tá bom? Muito obrigado a todos, um forte abraço e fiquem com Deus.